Bem-vindos de volta, pessoal! Como vocês sabem, não é fácil representar Israel no esporte atualmente. Então, para o programa de hoje, eu convidei Timna Nelson Levy, que é a judoca de Israel. Ela é uma orgulhosa medalhista olímpica de bronze e campeã europeia. E hoje eu gostaria de ouvir um pouco da perspectiva dela, como é representar Israel nos esportes. Oi, Timna, obrigada por participar. Oi, Ashley, obrigada por me receber. Por que você não começa contando um pouco sobre sua história e origem? De onde você vem? Seus pais fizeram aliar em Israel? Conte sobre isso. Dois dos meus pais fizeram aliados dos Estados Unidos da América e eu nasci e cresci em Jerusalém. Comecei no judô muito jovem, eu era muito energética, comecei quando tinha 6 anos, agora tenho 31. E já, quando eu era muito jovem, em 2010, comecei a treinar na seleção nacional, que fica em Wingate. Então eu costumava ir e voltar para Natânia 3 vezes por semana. Não é fácil. Vim de Herzegovina, conheço o nosso trânsito, fazia isso de ônibus, trocando 3 vezes, era uma loucura. No exército, eu era uma atleta de elite e pratico judô desde então. Primeiro, li que seus pais também são atletas. Os dois não eram atletas de elite, mas gostavam de praticar esportes. É assim em casa? Já que você é atleta de elite, tira sarro deles? Que eles não são, não, sabe? Nós sempre fomos muito, sabe? Fazemos muitas coisas em casa. Minha mãe era nadadora, ela pedala o dia todo. Meu pai costumava lutar boxe e agora, sabe, por diversão. Eles continuam sendo ativos. Então você vem de uma família ativa. Mas como uma garotinha em Israel, em Jerusalém, que é, sabe, uma cidade bastante conservadora, chega a um esporte como o judô? Então, como eu disse, acho que eu era uma criança muito energética e acho que minha mãe procurou um lugar para colocar toda essa energia. Assim, eu não descontaria em casa, sabe, nos meus irmãos. Acho que ela me colocou na atividade extracurricular mais próxima e eu me apaixonei imediatamente e bem cedo. Esse era o meu sonho, representar Israel, chegar às Olimpíadas e não só isso, voltar com uma medalha olímpica. Então, era representar Israel. Isso teve um papel importante para você na decisão de entrar no esporte profissional ou foi mais por uma questão de metas pessoais? Sempre fui assim desde pequeno. Meus pais são muito sionistas e eu acho que isso é algo que eles realmente colocaram em mim. Amar e servir o país. Todos os meus irmãos foram para o exército, algo com que cresci. Mas acho que conforme eu ia passando por isso, sabe, competindo no exterior e vendo como é, sentindo como é, me apaixonei por isso e senti orgulho do que faço. Quantos anos você tinha? Foi sua primeira vez representando Israel no exterior? Uau, acho que provavelmente eu tinha 16 anos, algo assim, estou supondo que eu tinha 16 anos. E como foi naquela época, então, de que ano estamos falando? Final dos anos 2010. Algo como talvez 2014, algo assim. Ok. Como era naquela época? Bem, eu era muito jovem e, sabe, eu precisava sentir como era. Tipo, eu realmente não tinha noção de quão grande era isso. Mas eu acho que com o passar dos anos, especialmente agora durante, sabe, depois da sétima, isso realmente fez algo comigo. Eu sinto. E só o antissemitismo que está rolando, sentindo isso, sabe, seja vaias da plateia, seja apenas barulhos que ouvimos e bandeiras que vemos. Isso me fez entender que o que estou fazendo é maior do que eu. Não estou representando só a mim mesma, estou representando a bandeira, o país, o povo judeu. Então, vamos falar sobre o antissemitismo daqui a pouco. Vamos deixar isso de lado por um instante. Estou muito curiosa para saber sobre o processo. Se você viu, então, eu vi no campus da minha universidade no Canadá, já em 2003, manifestações anti-Israel, muita desinformação sobre Israel. Estou curiosa. Vamos falar sobre o que ocorreu após 7 de outubro e tudo o que vimos nos últimos anos. Você notou alguma mudança no esporte? Como? Talvez outros atletas ou até mesmo o público ou certos países para os quais você foi.
Você começou a perceber que havia desinformação ou algo assim antes de 7 de outubro? Sim, absolutamente. Eu acho que, claro, conforme o tempo foi passando, é uma progresso, não, obrigada, mas eu acho que o maior problema é o desinformação. Sabe, as pessoas veem por um segundo algo na televisão e é isso que fica na cabeça delas e pronto. Isso me feriu muito, sabe? Organizamos diversos campos de treinamento em Israel e recebemos pessoas do mundo todo, inclusive amigos próximos meus. E ver eles postando algo contra a gente foi isso que me deixou realmente triste. Porque, sabe, eles sabem como é, eles sabem como somos com eles e como os recebemos. E, sabe, ouvir eles falando sobre coisas que eles não têm ideia, não fazem a menor noção. Isso me chateou. Então, para você, é mais sobre a forma como as outras atletas te trataram do que sobre o público. Sim, porque o público, sabe, me desculpa pelo que vou dizer, mas sabe, às vezes eu já estou acostumada com isso, acostumada com, sabe, uma torcida gritando coisas contra a gente desde antes de outubro, desde antes, mas obviamente mais depois. Eu vi muito isso no time masculino. As pessoas, sabe, um país árabe não querem lutar com eles, ou até comigo, sabe, as meninas não querem apertar a mão. Então eu sinto isso, eu senti isso, sabe, durante toda a minha carreira. Você já sentiu isso de algum colega europeu? Muito, muito menos. Não, acho que nem estou tentando lembrar de algo específico, mas não. Como os acordos de Abraão mudaram o esporte para você? Está mais fácil irmos para países árabes. Agora voamos bastante para Abu Dhabi, inclusive semana que vem irei para lá para a competição. E agora a gente pode ter Israel escrito nas costas enquanto luta. Antes eu não estava lá, mas sei que eles não podiam lutar representando Israel. Eles precisavam cobrir a bandeira, e isso é a coisa mais marcante. A gente tem muito orgulho disso, sabe? Gostamos de lutar com a bandeira no coração. Então isso foi uma boa mudança. Ainda assim, viajamos para esses países com segurança. Você conseguiu fazer algum amigo desses países árabes? Sabe, a gente apenas acena com a cabeça. Algumas pessoas reagem, outras não, mas, sabe, infelizmente é assim mesmo e precisamos lidar com isso. Certo, então vamos avançar agora para o dia 7 de outubro. Como alguém que representou Israel nas Olimpíadas de Tóquio e depois em Paris, o que mudou entre essas experiências? Bem, duas experiências muito loucas, porque nas Olimpíadas de Tóquio foi na época do coronavírus, então também foi uma experiência única. Mas, sabe, nas Olimpíadas de Tóquio, voltamos como heróis, trouxemos a medalha de bronze e foi uma atmosfera incrível, incrível. E nas Olimpíadas de Paris, acho que representar Israel nesse momento, desde o dia 7 de outubro, isso traz, para mim, pessoalmente, isso me dá um algo a mais. Eu não sei, é como um impulso, sabe, para lutar, e isso é realmente especial. Sabe, eu sei pelo que o nosso país passou, tenho muitos amigos que estão no exército, meus irmãos mais velhos estão servindo, e só de sentir essa energia e saber que, assim, eu trago um pouco de paz e tranquilidade, mesmo que seja para poucas pessoas, e isso é algo que eu amo. Mas, por outro lado, sabe, para as Olimpíadas de Paris, a segurança ao nosso redor estava uma loucura mesmo, sabe? Na própria vila do lado de fora, a gente ia com segurança. Eu nem podia sair a Vila Olímpica, mas eu acho que, sabe, representar Israel é provavelmente a coisa que mais me orgulha. Então, por acaso, eu estava em Paris para as Olimpíadas e eu estava lá com meus 4 filhos pequenos. E nós fomos para a área no meio do Jardim das Tulherias e viemos com nossas bandeiras de Israel, viemos de casa com pequenas bandeiras de Israel. Tirei uma foto com meus filhos e disse: ninguém vai nos calar ou impedir. Isso é para você. Fizemos isso e muitos achavam que eu era louca por fazer isso com meus filhos, mas também senti isso na época. Falo do meu ponto de vista. Quero saber como foi para vocês aí, já que tinham a segurança e tudo mais.
mas as redes sociais muitas vezes fazem parecer que todos estão contra nós, mesmo que ninguém tenha nos dito nada, mesmo segurando uma bandeira de Israel. Não é que as pessoas vinham até nós e nos abraçavam, mas ninguém falou nada. E sabe, estava tudo indo. Não é que eu me sentia insegura. Os pensamentos estavam no fundo da minha mente de ficar de olhos abertos. Porque se alguém viesse, tipo, sabe, gritar com você ou te atacar ou qualquer coisa assim, tire seus filhos do caminho. Tipo, primeiro eu estava pensando na segurança dos meus filhos, mas nada disso aconteceu. Eu me senti um pouco como se quase eu estivesse sendo paranoica demais quando cheguei. Estou curiosa se você também sentiu essa insegurança e achou que as pessoas iriam falar coisas para você o tempo todo. E então talvez você tenha se surpreendido positivamente, assim como eu. Primeiramente, entendo o que você sente, pois na maioria dos países para onde voamos, nos sentimos totalmente seguras. E está tudo bem, mas por causa das Olimpíadas, obviamente, por causa do que aconteceu em Munique, mas você sabe, vamos com uma equipe representando Israel, por isso toda a segurança, câmeras e mídia estão focadas em nós. Então eu acho que é porque, sabe, isso chama muita atenção. Por isso tomamos precauções, o que é necessário, especialmente nos dias de hoje. Quando viajo para outros países, sinto que não preciso de tanta segurança. Isso só aumenta o alarde ao nosso redor, sabe, Dafka? Às vezes menos é mais. Então, eu acho, sabe, as pessoas radicais que na maioria dos países é seguro, tudo bem, vamos ao Japão sem precisar de segurança. Sabe, eu não sei se vou parar um japonês na rua, não sei se ele vai saber apontar onde fica Israel, sabe? Então eu te entendo completamente nisso e realmente acho que é seguro, mesmo quando vamos para Abu Dhabi. Uma vez a gente não foi com segurança, foi tranquilo, sabe? É um país árabe e eu me senti completamente segura. Muitos diriam que Abu Dhabi é mais seguro para israelenses hoje do que Berlim. Com certeza, Com certeza. Ou Paris. sabe? Mas eu acho que como vamos em equipe, é por isso que tem esse extra, sabe? Claro. Cuidado, você teve algum atleta que entrou em contato com você depois de 7 de outubro só para perguntar como você está? Tive sim, tive mesmo. Até alguns treinadores entraram em contato comigo. E sabe, eu acho isso muito comovente, porque, sabe, alguns deles estavam, sabe, de um rapaz turco entrou em contato comigo e ouvir, sabe, ouvir um treinador da Turquia vir e dizer: Tim, como você está? Sei que você enfrenta um momento difícil. É especial vindo dele, sabe? E alguns amigos do exterior, muitos da Europa, né, alguns da Ásia, claro. Você viu algum deles se manifestar em apoio a Israel nas redes sociais? Infelizmente menos, sabe? Eu vi mais uma vez amigos que estiveram em Israel muitas, muitas vezes e que se manifestaram contra Israel. E você sabe, infelizmente, de novo, eles veem coisas na televisão, é isso que é, sabe? O que não é necessariamente verdade. Mas, sabe, eu não posso mudar. Todo mundo pensa assim. Então eu sei que o judô é um esporte bem grande. Em países como o Irã, por exemplo, como isso funciona? Boa pergunta. Bem, primeiro de tudo, o Irã não tem uma equipe feminina de judô. Eu conheço pessoas que saem de lá, que competem, elas vão, tipo, para a equipe de refugiados, elas competem pela equipe de refugiados, mas a gente sabe que alguns deles são do Irã e, infelizmente, eu acho que o Irã tem judocas incríveis, muitos dos quais eu adoro assistir. Tenho certeza que você conhece Said Moulay, que competiu contra Sage e é um dos melhores atletas que conheço. E sabe, para eles, espero que isso mude, porque eles têm muito a oferecer para o esporte. Você sente que tem algo em comum com aquelas atletas do Irã que deixaram o país para poder competir no esporte? Eu não sei se tenho algo em comum, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Said foi um caso assim. Ele é ele é uma pessoa muito gentil, ele sempre cumprimenta a gente. Nunca foi assim, sabe? Quando eu conheci ele pela primeira vez, quando eu era jovem, foi tipo, uau, um cara do Irã, sabe? Apertando minha mão, dizendo oi, e sabe,
Agora ele não compete mais, mas a gente costumava conversar, sabe, quando a gente se via, sabe, nas competições. E foi uma experiência especial para mim, porque ver o quanto o povo do Irã tem carinho por nós, isso foi algo lindo de se ver. Posso compartilhar com você uma experiência que tive como influenciadora israelense, que foi convidada para Tóquio para o lançamento de um produto de cosméticos. Foi a primeira vez que fui enviada ao mercado asiático, em vez do europeu, onde normalmente somos enviadas para lançamentos internacionais. Entrei na sala e sentei ao lado de uma mulher bonita, com maquiagem linda. Começamos a conversar um pouco sobre maquiagem e produtos. E eu perguntei para ela: de onde você é? E assim, meu inglês é perfeito. Eu não pareço necessariamente israelense, né? Eu disse: de onde você é? E ela respondeu: Líbano. E eu disse: ah, você é minha vizinha. E ela olhou para mim e perguntou: de onde você é? E eu respondi: Israel. E sem dizer uma palavra, ela simplesmente se levantou e mudou de lugar. Uau! E foi uma experiência muito difícil para mim, porque eu senti que vamos deixar nossa política, ou seja lá o que for, de lado. Estamos aqui por algo em comum, o amor pela maquiagem. E como atleta, imagino que você passe por experiências muito parecidas em que você pensa, eu sou uma pessoa, sabe? Talvez eu esteja mesmo carregando a bandeira, usando a do meu país na camisa e representando aqui, mas no fim das contas, eu poderia ter nascido na França e ter uma bandeira francesa na minha camisa. Eu estou aqui pelo meu amor ao judô e estou aqui pela minha experiência pessoal, sabe? Então você consegue pensar em uma experiência parecida com essa? Assim que você falou isso, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo. Fui atleta júnior há anos e estávamos em um campo de treinamento na Europa, mas alguns países árabes estavam lá. Acho que para mim, talvez na verdade, talvez o Irã, acho que talvez o Irã também estivesse lá e Jordânia, alguns países árabes, e eu lutei contra eles. Sabe, num campo de treinamento, há vários atletas no tatame e você escolhe um, entende? Nós nos olhamos nos olhos e começamos a lutar um contra o outro, mas é como uma luta amigável, não é tão. A luta de verdade começa depois. Eu não sei, passa um minuto, ela tipo olha para as costas do meu judogi, vê Israel, dá a volta e vai embora. E eu fiquei tipo, no que acabou de acontecer? Então essa foi uma experiência que eu tive. E sim, sabe, pra mim eu não tenho nada, nada. Não tinha nada contra, sabe? Eu vim aqui pra competir, exatamente como você faz. O que você faz, sabe? Eu vim aqui pra fazer o que eu amo, pra ser a melhor que eu posso ser. E, sabe, pra mim é triste ver isso. Às vezes não é decisão deles, sabe? Às vezes não é decisão das pessoas. São pessoas que estão acima deles e por isso eu sinto muita pena deles, porque sabe, se você decide fazer isso, é uma coisa, mas se outros decidem que você não vai competir pelo seu país ou bandeira, aí já é diferente. Infelizmente, isso acontece muito. E as próximas Olimpíadas? Estarei lá? Com certeza, esse é meu objetivo, mas tenho várias competições antes. Agora eu vou para Abu Dhabi, como eu disse, depois para Tóquio, mas tem muitas guerras europeias pela frente. Mas esse é o objetivo mais distante. Você chora ao ouvir o hino? Eu fico arrepiada. Bom Deus, isso é, sabe? Eu trabalho tanto pelo que faço, treino 2 vezes por dia, todos os dias, e chegar naquele momento em que estou no topo do pódio, no lugar mais alto, e vejo nossa bandeira, isso me arrepia. Você acha que isso acontece com todos ou só com a gente? Eu acho que é, para ser sincera, acho que é especialmente para nós israelenses, porque eu te disse, tem algo a mais quando a gente briga, acho que nascemos para lutar, sabe, de um jeito bom e de um jeito ruim, sabe? Nós já passamos por muita coisa, nosso povo, e acho que temos esse fogo extra dentro de nós. Então, com certeza é como se um momento mais emocionante. Após 7 de outubro, você fez uma turnê pelos Estados Unidos para falar, certo? Contra o antissemitismo. Como foi essa experiência para você? Teve algo que abriu seus olhos ou te chocou? Sabe, Eu acho, nós conversamos principalmente com comunidades judaicas. Então, só de ver, sabe, as crianças, sabe, eu acho, especialmente as crianças, meninas jovens, muitas meninas jovens, só de ver como elas olham pra gente. E sabe, elas sentiam que o meu sucesso era parte do sucesso delas, e isso me tocou muito.
Você já pensou antes de 7 de outubro que, ao representar Israel no esporte, você também representa o povo judeu em todo lugar? Acho que esse sentimento ficou mais forte depois, porque, sabe, eu sempre represento Israel, meu país, mas a comunidade judaica é maior do que a gente imagina. Estamos em todos os lugares, de verdade, então acho que esse sentimento ficou mais forte depois de 7 de outubro. E agora, sabe, eu sinto isso em todo lugar. Onde vou, sinto que represento mais. É engraçado porque, como uma garota judia que cresceu na América do Norte, a gente não costuma ver muitas pessoas judias em cargos altos. No esporte, sempre dizem que judeus não são bons, mas você se surpreenderia com quantos realmente são. Muitos eram bons nisso. Então, talvez você dê esperança para essas crianças judias mais jovens, de que sabe, está no nosso DNA. A gente consegue sim. Eu realmente espero que sim, eu realmente espero, com certeza. Então, recentemente vimos isso no Reino Unido. O Aston Villa, por exemplo, barrou torcedores do Maccabi Tel Aviv. Também vimos muito no ano passado em Amsterdã um linchamento contra torcedores do Maccabi. Como isso, sabe, ver eventos assim, ver torcedores, não só os atletas, mas torcedores sendo proibidos de participar do esporte por causa de onde vêm ou por quem estão torcendo, como isso te faz sentir? Sabe, como isso faz você se sentir e que mensagem você tem para quem está assistindo ou ouvindo isso hoje? O que elas devem fazer, como podem apoiar o esporte israelense? Tem algo que você aprendeu com a sua experiência nos últimos 2 anos? Ok, então, antes de tudo, eu acho terrível não permitir que os fãs venham assistir ao que eles amam. Isso. E a segunda coisa tem a ver com o que você disse antes, minha namorada. Ela trabalha como fisioterapeuta no Maccabi, o time de futebol de Tel Aviv, e ela viajou com eles para lá. E de novo, ela disse que a segurança ao redor deles estava uma loucura. Mas também ela disse que quando andou por lá e ficou lá por alguns dias depois. Ela disse que se sentiu totalmente segura lá, sem nenhum problema, só para mostrar, entende? Vir com uma equipe representando Israel é uma coisa, estar lá sozinha, sentindo-se totalmente segura é outra. Política e esporte não precisam se misturar. E eu acho que alguns diriam: Alguns diriam que, assim como as equipes russas são boicotadas, Israel também deveria ser boicotado. Ambos são regimes horríveis, ditaduras malignas que cometem genocídio, invadem países e roubam terras. Então, o que você responderia para pessoas que dizem coisas assim, que nos comparam à Rússia, por exemplo? eu acho que é uma situação completamente diferente, sabe? De novo, eu não acho, sabe, quando a gente luta e a gente precisa lutar. Ao ir para a linha de frente, lutamos contra todos, não escolhemos o dia 7 de outubro. Eles nos atacaram brutalmente. E eu não acho que seja algo para comparar, sabe? Israel fez o que precisava fazer. Protegemos a nós mesmos e ao nosso povo. Mas, sabe, houve muita conversa sobre isso, de boicotar Israel nos esportes. A Federação Internacional de Futebol Associação queria, eles conversaram, talvez fossem nos boicotar. E eu acho que isso é muito ruim para o esporte em geral. Sim, Quanto. Só estou curiosa, é só uma pergunta extra. Quanto o governo de Israel realmente apoia os atletas? Ou grande parte disso depende de patrocínio e coisas assim? sabe, atletas olímpicos não são bem pagos aqui em Israel. Infelizmente, acho que os atletas são, na maioria das vezes, você sabe se eles têm patrocinadores, então eles contam com o apoio dos patrocinadores. E é assim que você sabe, Israel é um país caro. Você precisa ser uma atleta de elite e ter patrocinadores, algo que perdi após os Jogos Olímpicos de Paris. Obviamente, você sabe, o 7 de outubro afetou isso. Você perdeu o patrocínio? Eu perdi a maioria dos meus patrocinadores. Pode explicar? Eram patrocinadores internacionais? Nenhuma empresa israelense, sabe, elas decidiram, sabe, seguir em frente e, sabe, apoiar outras causas. Como disseram, agora é mais importante apoiar, sabe, as comunidades próximas a Gaza. Ao contrário do esporte. Exatamente, o que é, sabe, completamente compreensível. Sabe, nós saímos em bons termos, eu saí com todos eles.
Eu sinto que isso é um grande peso para mim, porque perdi meus patrocinadores e para chegar às Olimpíadas de Los Angeles. É um longo caminho e preciso de apoio de quem acredita no que faço. Você está buscando patrocinadores? Sim, estou buscando ativamente patrocinadores. Vamos contatar outras pessoas que estão assistindo. Apoiar o esporte israelense é uma ótima forma de apoiar Israel. Sabe, eu quase chamo de esporte e cultura, seja a Eurovisão ou todos esses tipos de eventos. É como uma forma de diplomacia pública de como você pode apoiar Israel através dessas conexões, seja na cultura, nas artes ou no esporte. Então, eu acho que é uma maneira realmente ótima de apoiar Israel. E também para trazer a mente de possíveis doadores ou patrocinadores, que é uma ótima maneira de, você sabe, apoiar Israel em algo que é completamente não político. Então, sim, talvez seja uma boa plataforma para aumentar a conscientização. Assim espero. É. Certo, Timna. Então, desejamos a você muita sorte em todo o seu treinamento e na sua próxima competição em Abu Dhabi. Fique segura, estaremos assistindo. Nas próximas Olimpíadas, terei presença ainda maior. Você tem que ir com toda a família. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso por hoje. Nos vemos na próxima vez. Muito obrigada por participar. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho para receber notificações quando um novo vídeo for lançado. Tenha uma boa semana.